Quem diria? Sábado agitadíssimo no Gigante da Colina. Hoje é dia de jogão do Vasco da Gama, mas também temos notícias relevantes com relação à reestruturação da Vasco SAF. Isso mesmo, a gente vai falar muito aqui sobre o diretor executivo de futebol, o homem forte, que poderá ser anunciado na segunda-feira. Vamos falar aqui sobre essa promoção que o Felipe ganhou aí do Pedro Paulo. O cargo dele agora é maior, né? O escolhido de Deus aí, pô, deu um cargo aí para o nosso Felipe que a gente vai falar aqui para vocês. Também iremos abordar a situação aqui de renovação de contrato e o substituto de Dimitri Payet, nome com força para substituir Payet, que já foi liberado pelo Gigante da Colina. Bom, eu peço a você para colocar muita atenção no nosso vídeo, certo? Não deixe de colocar atenção. É um vídeo aí de esclarecimentos para vocês, hein? É isso aí. E se inscrevam, pessoal. Mais da metade dos irmãos que nos assiste periodicamente ainda não são inscritos no nosso canal. Então, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Dá uma olhada aí no sininho de notificação, vê se está ok. Aí no YouTube vai aparecer aí em vermelho lugar para vocês se inscreverem, se inscrevam aí. E galera, quem puder ajudar o nosso canal aí com qualquer quantia para abençoar o nosso trabalho, a gente também está deixando o Pix aí, tá? E só para quem sentir vontade de abençoar o nosso trabalho, R$ 1, R$ 2, não importa a quantia. Perfeito? Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Esse jogo é muito especial, porque é o último jogo do Vasco da Gama no estádio de São Januário, antes da paralisação aí para o Mundialito da FIFA. O Vasco tem mais 2 jogos, um contra a equipe do Red Bull Bragantino, aqui no Rio, depois vai ter uma data FIFA, né? E o Vasco só volta no dia 12 contra o São Paulo. Aí é um mês aí de paralisação. Então é o seguinte, o Vasco aí com 2 desfalques no jogo de hoje, mas assim, eu tenho certeza que quem for entrar hoje vai entrar e vai dar conta do recado, certo? A gente não vai ter o Luiz Gustavo, revelação aí, zagueiro da base vascaína, e o Hugo Moura. Porém, a gente vai ter o Lucas Freitas, que já tinha jogado no jogo contra o Melgar, foi muito bem na zaga, e a gente vai ter a entrada do Jair no time titular. Um Vasco muito ofensivo para pegar o Red Bull Bragantino, que vem para o Rio de Janeiro desfalcado, e o seguinte, o Vasco jogando sem primeiro volante hoje, tá? O Vasco aí com Léo Jardim no gol, os 2 zagueiros aí, o Lucas Freitas e o João Vitor, os 2 laterais, PH e também o nosso bravo Piton. No meio-campo, olha só, hein? A novidade aí, Jair Tietê Coutinho, Nuno Moreira no ataque, Ryan e também Vegete. Vasco muito ofensivo para buscar essa vitória aí. Bom, agora a gente vai falar aqui, pessoal, sobre o extracampo. Por quê? A gente tomou conhecimento nessa manhã que o Felipe, o maestro, né, o escolhido de Deus, aí, né, o escolhido do escolhido,
o Felipe Maestro, agora ele recebeu uma promoção. Qual foi essa promoção? Antes, ele era diretor técnico do profissional. O Felipe caiu para cima. Agora ele é diretor técnico geral. Além do profissional, o Felipe está acumulando aí as categorias de base do sub-15, do sub-17 e do sub-20, né? Inclusive, a primeira mudança aí que o Felipe fez foi colocar o filho dele para jogar de titular aí no último jogo do sub-20 que a gente perdeu o Red Bull Bragantino, perfeito? Então, essa é a situação. O Felipe recebendo aí uma promoção. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol. O Vasco tem negociações em aberto com alguns profissionais. O sonho da diretoria do Vasco da Gama, nesse momento, é trazer o Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, para ser o homem forte do futebol. O Vasco está disposto a fazer um investimento pesado para poder contar com esse profissional. Outros nomes aí também foram entrevistados pelo Vasco da Gama, como foi a situação do Felipe Ximenes e também do André Mazzucco, mas a prioridade do Vasco é fechar a contratação aí do Rui Costa, diretor executivo do São Paulo. O Vasco tem pressa para fazer esse anúncio, porque existem algumas renovações de contrato que estão pendentes, que são complicadíssimas. O Vasco precisa aí de um profissional com mais expertise para simplesmente fechar esses contratos aí. Bom, também sobre a situação envolvendo reforço, tá? O Vasco está conversando com vários nomes. A prioridade do Vasco da Gama vai ser o setor defensivo, tá? O Vasco deve trazer de 4 a 5 reforços ali. A gente sabe que também abriu uma lacuna no meio, pintou nessa manhã um nome forte para substituir Dimitri Payet. Mas antes de falar sobre essa situação, a gente vai falar aqui sobre a situação do jogador Gabriel Pirani, que surgiu ontem. Ele joga lá nos Estados Unidos, no DC United, certo? A gente foi atrás dessa situação. Não existe rigorosamente nada entre o Vasco da Gama e esse jogador. É invenção de moda. E outra situação aqui, tá? É um jogador que o Vasco não tem interesse, que só jogou 11 jogos esse ano com a camisa do time lá na MLS. Perfeito? Então a gente faz esse esclarecimento. O Vasco tem algumas situações aí também em negócio. O Vasco tem interesse na contratação do Tolói, tá? O Vasco também tem interesse na situação do jogador Elinho, que está lá no Toluca, certo? E surgiu a situação do substituto do pai. Informação que eu tive e eu estou dando aqui com exclusividade para vocês, que o nome do Rafinha Alcântara, filho do Mazinho, né, cria lá do Barcelona, está muito tempo sem clube, é o cara, o Rafinha, para ser o substituto de Dimitri Payet. O Vasco estaria disposto a pegar essa grana aí que o Payet recebia e investir aí na contratação do Rafinha Alcântara. O grande problema é o seguinte: o Rafinha está muito tempo sem jogar. O último time dele
foi lá na Arábia, me preocupa o condicionamento físico desse atleta. Foi o que eu falei ontem sobre o Soteldo, quando surgiu a possibilidade de ser feita uma troca com o Sforza. Então, essa situação do Rafinha me deixa também preocupado. Agora, um jogador que informa vai ajudar muito o Vasco da Gama, tem muita lenha para poder queimar, um cara que tem 32 anos de idade. Perfeito? Essas foram as notícias do Vasco. Lá por volta das 4h30, 5 horas da tarde, vídeo novo aqui no nosso canal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!